Quando eu era pequeno, todo mundo dizia que eu era muito desastrado. Eu acho que eles estavam mentindo. Só que eu fiquei muito estabanado realmente. E até hoje eu derrubo as coisas, eu me machuco todinho. Minha mãe falou uma vez que eu gostava de olhar os brinquedos e tentar abrir. De repente eu poderia ter sido um grande cientista. Você poderia ter sido um engenheiro de automóveis, né? Comecei a quebrar as coisas e achava que eu não podia ir além disso, então elas permaneciam quebradas. E a crença dele é tão grande que ele só quebra que ele tem dificuldade em realmente consertar as coisas. E isso me contaminou a ponto de quando quebra alguma coisa aqui em casa e ele fala, eu vou consertar, eu falo, não, mozinho, vamos contratar alguém que saiba realmente fazer isso. E aí está o poder da palavra. As palavras que você lança fazer com que as pessoas criem crenças limitantes. E hoje é exatamente sobre isso que a gente vai falar. O poder da sua língua. Vamos falar do poder da sua língua na vida do seu filho. Se você não tem filho, não vai embora. Isso serve pra gente que é casado, dentro do relacionamento, serve pra quem é solteiro, serve pra todo mundo do YouTube. Na verdade, serve pra toda a humanidade. Vocês sabem que a gente gosta muito de trazer fundamento bíblico. Traz muita sabedoria, ajuda na educação dos filhos, ensina muito pra gente. Em Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha que coisa forte. O que eu falo é capaz de trazer morte. A gente tem que tomar muito cuidado com o que diz. Por que a gente especificou educação de filhos? Porque as crianças são esponjas e tudo que a gente fala fica gravado na cabecinha delas. E elas podem passar a acreditar em coisas que elas não deveriam apenas por palavras que muitas vezes de forma impensada. A gente pode afetar nossas crianças e as pessoas que vivem ao nosso redor pelas coisas que fala para elas. Da nossa boca precisa sair bênçãos e não maldições. Todos temos dificuldades e muitas vezes a gente tropeça nas palavras. Fala coisas impensadas. Eu lembro que quando eu era criança, a minha avó era uma pessoa extremamente nervosa. Ela tomava muito café, umas 5 xícaras ao dia, uma xícara enorme. Foram duas coisas que aconteceram juntas. Ela tanto parou de tomar o café como se converteu. E isso ajudou muito para ela diminuir aquele nervosismo. Mas eu lembro que antes disso, ela brigava comigo, explodia e falavam coisas que eu não lembro mais, coisas fortes que magoavam. Mas eu lembro também, isso sim ficou gravado na minha cabeça, que ela se arrependia. E eu lembro até da forma que ela falava comigo. De culpa, vovó? E eu falava, de culpa. A avó falava algumas coisas e eu já tinha um discernimento de pensar que ela falou sem querer. Porque ela depois se arrependia, ia pedir desculpa pra mim e ela colocava a culpa naquilo nela. Ela mesma dizia, eu falei isso porque eu tava nervosa e eu não me controlei. Então, eu não trazia aquilo pra mim como se fosse um problema meu. A gente ouve muitas coisas boas e coisas ruins. O nosso cérebro tem uma capacidade para tentar nos proteger de apagar, deixar ocultos, escondidos o máximo que ele pode das coisas ruins. E às vezes poucas palavras, poucas vezes ter sido ditas coisas boas, mas ficam fixas na nossa mente. Sim. É como uma forma de ter uma esperança, né? Uma luz de se segurar e se agarrar naquilo. Eu, por exemplo, também tenho uma experiência parecida. Já contei aqui de traumas que eu tenho de infância. Se você não assistiu, vou deixar um cardzinho aí. Mas, apesar de todas essas coisas ruins e muitas que ficaram ocultas e muitas que de fato eu lembro, eu me recordo com muito carinho de uma coisa que minha mãe fazia quando eu era bem pequeno. Botava a mão na minha cabeça e falava aquele trecho da Bíblia: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Teve um ponto da vida que ela parou de fazer. Quando ela não fazia, eu falava: cadê esse teu Deus te guarde? Uma criança fixa, né? Isso.
ficou marcado. Tipo assim, o Senhor vai me abençoar e me guardar, apesar de todas as coisas que eu passo. Claro que não de forma consciente quando eu era pequeno, mas hoje eu consigo olhar para isso e repetir isso com o Kalel. Uma das coisas que o Isaac, logo quando o Kalel nasceu, ele falou que queria aplicar de todos os dias, abençoar ele. A bênção na minha vida teve uma proporção. Tem texto da Bíblia que diz, né? Ensina teu filho o caminho que deve andar nos dias da tua mocidade, e quando ele estiver velho, ele não vai se desviar dele. Já diz o velho e conhecido ditado: cria uma cobra e te direi quem és. Diga-me com quem andas e morrerá picado. As cobras, quem não vê olho, também não vê coração. Boa ideia essa aí. Apesar de eu ter passado por tantas coisas, o que me marcou foram as palavras positivas. Eu lembro ali de uns raros momentos onde a gente fazia um culto de noite em família, e às vezes vinham algumas visitas, e a gente pegava aquelas caixinhas de promessa, lia, cantava uns hinos. E era uma coisa muito simples que provavelmente para uma criança é muito entediante, mas eu lembro que eu gostava. Quanto mais novinha, mais ela vai absorver aquilo. Por isso a importância da gente se preocupar com o que a gente fala para ela, em levar palavras positivas, palavras de bênção para a vida da criança. Nunca rotular ela, ou deixar que outras pessoas rotulem. Pode acontecer de seu filho ser muito agitado e alguém chegue, fale na frente dele, mas você é incontrolável, você é muito bagunceiro, você é o Tasmania, que era o que falavam pro Isaac, né? Isso vai ficar marcado na cabecinha dele se você deixar. Nós, pais, somos figuras de autoridade na vida da criança. Então, mesmo que uma outra pessoa fale pra ela o que ela é, mas você corrige aquela pessoa na frente da criança e você troque as palavras daquela pessoa por palavras boas e palavras de bênção, é isso que vai ficar marcado para ela, porque você é autoridade na vida dela, não os terceiros. Cuidar com o que você fala, mas você também tomar cuidado e prestar atenção no que as outras pessoas falam para o seu filho, porque você tem o poder de proteger ele. Já parou para perceber que muitas vezes as pessoas querem que a gente se encaixe no que exatamente aconteceu com elas? A pessoa chega e fala assim: já chegou a crise dos 2 meses, dos 4 meses, e o bebê, ele é bonzinho? Ele dorme a noite toda? Quer dizer, olha o bebê aqui. Oi? Quer dizer, se o bebê não dorme a noite toda, isso significa que ele não é bonzinho? Gente, ele é só um bebê, com necessidades, com demandas, com as mãos passando pelo vídeo. Nada que ele faça vai fazer com que ele não se torne um bebê bonzinho. Sim. Cuidado também com o que você fala para os outros. E cuidado com o que você permite que os outros falem para você. De preferência, tente estar sempre em estado de alerta para você poder cortar as palavras daquela pessoa. Quem sabe ela não se liga e pensa 2 vezes antes de fazer isso com uma outra pessoa, né? Às vezes a gente fala coisas que são muito negativas mesmo sem ser nossa intenção. Você nunca mais vai dormir, sua vida nunca mais vai ser a mesma. O casamento de vocês já era. Em que isso vai ajudar alguém? E muitas vezes a gente pode pegar essas frases que as pessoas trazem pra gente e tentar reformular. Por exemplo, tem um livro que a gente está lendo que é Criando Filhos com o Coração em Chamas. Que a autora até diz assim, que falaram para ela: você já passou pelos terríveis 2 anos? E ela disse que começou a orar para que não fossem terríveis 2 anos, fossem maravilhosos 2 anos. E realmente foi isso que aconteceu. O bebê dela passou pelos 2 anos de idade e foi uma fase maravilhosa para ela. Eu tinha medo de ter filhos com medo da adolescência, porque todo mundo fala como é terrível essa fase de adolescência, de hormônios. Nós nem fomos adolescentes tão difíceis. Foi uma fase mais difícil, mas foi assim, bonzinho até demais. A gente foi bem tranquilo. Não necessariamente vai acontecer com você. E por que não orar para que realmente não aconteça, para que tanto a adolescência do seu filho, como os 2 anos de idade, que tudo passe de uma forma o mais leve possível. Sim, e caso aconteça de fato ser assim, ter uma fase um pouco mais rebelde, saber como direcionar isso. A gente entende que é uma fase muito difícil também para aquele adolescente, e os pais muitas vezes cometem grandes erros quando desvalorizam o que aquele adolescente está passando. Você não tem preocupação nenhuma, não tem conta para pagar. A adolescência por si só já é uma fase extremamente desafiadora, com toda a mudança de hormônios, todas as dificuldades, você está tentando entender ainda quem você é. Então é difícil sim.
Cada um nos seus momentos de vida de dificuldade. A fase adulta vai reservar outros momentos de dificuldade e também outros momentos de alegria. Assim como a adolescência tem coisas que a gente sente falta, que a gente gostaria de voltar para o período de adolescência ou para o período da infância, e tem outras que não, porque também eram difíceis para aquela época. Cuidado para não rotular no seu filho característica dele, que pode ser o forte dele e você achar que aquilo é ruim. Exato. Por exemplo, quando eu era criança, tinha uma pessoa que falava muito assim, essa menina vai dar porque não presta. E foi uma frase que ficou marcada na minha cabeça. Eu era uma criança extremamente pavio curto. Não pisasse no meu calo. Eu andava vaiando. Por muito tempo, eu achei que essa era uma característica horrível, que eu era uma má pessoa, por ser uma pessoa mais explosiva, mais intensa. E realmente, eu sempre acreditei, até quando eu me tornei adulta, eu acreditava que essa característica era muito ruim e que eu precisava mudar. A ponto de ter momentos na minha vida que eu passei assim, por uma crise com a minha personalidade, com autoestima baixa por achar que eu era uma má pessoa, por eu me comportar de determinada forma. Até entender que, na verdade, essa minha característica, ela só precisava ser trabalhada. A gente tem que entender que não é que você tem uma característica ruim, uma personalidade ruim, mas que você tem que trabalhar para saber usar essa sua personalidade. Características ruins, na verdade, são roubar, ser desonesto, pessoa má que quer fazer mal para os outros. Agora, de resto, são questões de personalidade que podem se tornar ruins dependendo de qual direcionamento que vai dar, você conduz, né? Mas pode se tornar muito boas dependendo de como você conduz também. Por exemplo, existem crianças que, como eu, são muito falantes. E fala. E às vezes isso é mal visto por um professor dentro da escola. Que a criança não para quieta, que é tagarela. Eu era bem agitado, né? Então todo mundo achava que eu era muito pilhado e que isso era ruim, e não necessariamente é. Eu tinha muita energia para gastar. Sim. E essa energia, se fosse canalizada para uma coisa boa, poderia ter seguido muitos caminhos interessantes. No caso, eu sou um comunicador e sempre fui. Ainda bem que não permiti que fosse 100% tolhido ao ponto de vetar o que eu de fato sou. Sim. Mas poderiam ter sido exploradas outras características, né? Uma criança que é explosiva, como era o seu caso. Pode ir muito para posição de liderança, né? Liderança, esporte, geralmente precisa de explosão. O líder de equipe, os melhores líderes que você vê são aqueles caras com sangue no olho. São pessoas que se doam. Geralmente os meus empregos foram mais para essa questão de liderança. E já teve um momento que eu mudei totalmente de personalidade e virei uma mosca morta. Para me encaixar, porque eu não queria colocar em evidência o meu jeito mais explosivo, mais firme, e eu achei que isso era ruim e eu precisava ficar sem. Foi quando eu mais sofri e parecia que eu estava tentando ser outra pessoa. Para fazer isso, eu preciso me tornar outra pessoa. Me tornar outra coisa. Na verdade, eu deveria ter trabalhado, que é o que eu venho fazendo, trabalhando a minha personalidade para usar os pontos positivos. Isso ajudou muito no nosso casamento. O Isaac tem a facilidade com a comunicação, então muitas coisas que ele consegue resolver através da comunicação, através do jogo de cintura. Vai ser um ótimo dia, que vai virar uma ótima semana, que vai virar um ótimo ano, que vai virar uma ótima vida. Eu já sou aquela pessoa mais firme e que já vai falar com mais impulsividade. De onde veio isso? Tem mais! Tá querendo treta? Deixa eu. E durante o nosso casamento, muitas vezes quando a gente foi resolver alguma coisa, a gente parou e pensou, opa, para resolver isso aqui a gente vai precisar do seu jeito. A gente até brinca, o policial bom e o ruim. Às vezes a gente precisa dos dois jeitos de uma vez para poder resolver uma situação, né? Não que você ser mais explosivo, você vai ser ruim, mas não sei por que sempre fica essa característica. Ele é o policial bom e eu sou ruim, porque assim... É porque eu sou um dacinho. Mas é uma forma que muitas vezes a gente consegue resolver as coisas. Ele não tá conseguindo resolver com todo aquele jogo de cintura, eu chego... Sim, né? Porque depende do cenário que você vai enfrentar, né? Sim. Se eu, com o meu jeito, com o meu jogo de cintura, venho enfrentar alguém que tem um jeito muito expansivo, essa pessoa vai me engolir. Eu não vou conseguir. Precisa que seja alguém que seja firme para bater de frente. E se
uma pessoa for muito dócil e ela receber de cara uma patada, por exemplo, não que você vai dar uma patada de graça. Eu já dei muitas patadas, mas eu consegui trabalhar a minha personalidade. Isso é uma coisa que eu percebo, que eu trabalhei muito com vendas na minha vida, né? Porta a porta, né? Olho no olho. Eu percebia o seguinte: as outras pessoas que vendiam normalmente recebiam um não ou não eram ouvidas. Mas a forma como eu chegava nas pessoas para abordar, já com um sorriso no rosto, sendo eu mesmo, fazia com que as pessoas, mesmo que elas não quisessem o que eu estava oferecendo, elas me ouvissem até o final e já liberassem um sorriso imediato também, e tinha uma sintonia. Talvez eu tenha uma tendência a ser mais grossa. Aí eu tenho que trabalhar essa personalidade para que eu seja uma pessoa firme, porém uma pessoa educada e que trata bem as pessoas. A minha personalidade não pode ser uma desculpa para eu sair distribuindo patada nos outros, mas tem que ser algo que eu vá trabalhar para que eu possa tratar as pessoas com respeito, com educação, mas de uma forma mais firme. Como pais, a gente vai ter que perceber isso nos nossos filhos e começar a trabalhar na vida deles, e aprender como é que vai lidar com aquela situação. E certamente vamos cometer erros, não tem que ter vergonha de pedir desculpas se for necessário. Você não tem que tratar o seu filho como inferior, não. Fale com igualdade, olhe nos olhos, admita, se arrependa. Os erros que a avó da Gleice cometia com ela e que ela pedia desculpa, ela não lembra mais, Sim. Ela só lembra do pedido de desculpa. Outra coisa também que a minha avó falava pra mim era: você vai ser alguém na vida. E eu lembro que essa frase me fez querer realmente ser alguém na vida. E pra minha avó, ser alguém na vida era você fazer faculdade, era você ter uma profissão. E a gente morava em um sítio onde nem tinha escola. E para eu ir para a escola, com 10 anos de idade, eu tinha que estudar à noite, porque só à noite tinha ônibus, ou às vezes eram aqueles caminhões chamados pau de arara. Esse aqui é o legítimo pau de arara, galera. Que a gente tinha que pegar esse ônibus para ir para a cidade para conseguir estudar. Mesmo passando por essa situação de ser uma criança, tendo que estudar à noite, tendo que ir para outra cidade, eu tirava excelentes notas, porque eu sabia que eu ia ser alguém na vida, porque a minha avó me falava. E olha que legal, você ouviu de um lado um que você ia dar para o que não presta e o outro que você ia ser alguém da vida. E o bem venceu. Por quê? Porque a minha avó era a figura de autoridade na minha vida. É isso que a gente tem que fazer, a proteção dos nossos filhos e também tomar cuidado com o que a gente fala. Tiago 3,2 diz o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Nossa, a Bíblia então diz que se eu for capaz de controlar minha língua, eu tenho tudo que eu preciso para ser um ser humano perfeito. Acho que só no céu, né, que a gente vai conseguir isso. Que a gente não consegue dominar 100%, Exato. Né? Mas quando a gente já reconhece quando a gente errou e volta atrás e tenta melhorar na próxima, já é um grande avanço. É um grande avanço. E o que a gente vai dizer para os nossos filhos ou deixar que digam deles, isso vai definir completamente o futuro deles. Então, que nós possamos proferir bênçãos para a vida dos nossos filhos, que eles saibam que a palavra tem poder e que eles acreditem nas palavras que você falar e que essas palavras sejam boas e agradáveis para os ouvidos deles e para que eles possam prosperar. Nesse livro que a gente citou anteriormente, a autora pegou diversos versos bíblicos, juntou num texto e ela usava esse texto para sempre ler para os filhos dela. E a gente achou isso bem interessante, pensou também em criar o nosso próprio texto para falar tanto um para o outro como também para o Kalel, colocar isso numa moldura na sala, no lugar onde a gente geralmente faz o nosso culto, poder falar isso para ele, para que isso fique marcado na cabeça dele. E a gente vai deixar o exemplo aqui na descrição, né, para que você possa copiar ou criar o seu próprio texto e começar a colocar isso na vida familiar de vocês, no momento, de repente, de culto, ou sempre que você for falar com os seus filhos e quiser proferir bênçãos para a vida deles. E o texto diz o seguinte: você é cabeça e não cauda. Você está acima e não abaixo. Você emprestará para muitas nações e nunca precisará tomar emprestado. Tudo em que você colocar as mãos prosperará e será bem sucedido. Você é abençoado e é uma bênção aonde quer que vá. O fruto do Espírito vive dentro de você. Você anda no favor de Deus e dos homens. As portas do Senhor se abrem para você. Você é inteligente
e entende seus trabalhos escolares. Você se casará apenas com quem o Senhor tem para você. Você é um Bostman. No caso, é o sobrenome dele, né? Troca pelo seu sobrenome. Você é separado para a justiça. Você pode colocar em prática aí na sua casa, ou você pode fazer o seu próprio texto de bênção para proferir para a sua família, abençoar aqueles que estão com você, não só seus filhos, como seu marido ou sua esposa, e poder trazer para a vida de vocês essas coisas boas que vocês estão declarando na vida do outro. Tem muito a ver com um vídeo anterior que a gente gravou sobre lei da atração. Se você não viu, veja aqui, a gente vai deixar um card, que é o poder das palavras, o poder do pensamento positivo, e a Bíblia ela fala bastante sobre isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então transforme a sua mente, transforme as suas palavras, e você vai abençoar a sua família, e sua família vai receber muitas bênçãos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo e passar para todos os seus amigos. Tchau, tchau!